Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal MicroMinds. Eu me chamo Johan Amorim e no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de linguagem C. No vídeo de hoje vamos trabalhar com mais uma estrutura de repetição, assim como o for e o while. Essa estrutura é a do while e nós vamos ver a sua diferença em relação à estrutura de repetição while. E também vamos ver um exemplo prático que nós podemos aplicar na linguagem C utilizando essa estrutura. Fiquem comigo após a vinheta. Bem, pessoal, eu já adiantei aqui, colocando um exemplo. Basicamente, o do while ele é bem semelhante à estrutura while. Basicamente, o que ele vai fazer? Ele primeiro vai executar as instruções e depois ele vai verificar a condição do nosso laço while. O que isso quer dizer? Ele vai, por exemplo, vamos dizer que ele está incrementando um número. Ele vai ver, após ele incrementar, ele vai verificar se ele está dentro da condicional do while. Como a gente pode ver aqui nesse exemplo, eu iniciei uma variável inteiro e em 100. Eu perguntei, execute, aí execute o quê? Print na tela a variável i, depois incremente. Enquanto i menor que 100. Aí ele vai chegar aqui, i é menor que 100? Bom, 100 não é menor que 100, então ele vai sair dessa estrutura de repetição. Se o i fosse 90, 99, ele executaria aqui um laço até chegar à condição de encerramento. E agora aqui, no while, ele vai verificar primeiro se a condição atende. Como o i é igual a 100, o que vai acontecer? Ele não vai fazer nada. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse exemplo aqui, vamos compilar aqui no terminal e ver o que vai acontecer. O GCC compilou sem erros. A gente vai aqui, 100. Ele printou da onde? Do while ou do while? Vamos ver aqui. Colocar desta forma aqui. É que eu vou colocar somente o while. Vamos ver qual que ele vai executar. Compilando, executando do while. E se eu colocar aqui 99, ele vai executar aqui 100, aqui vai colocar 99. Por quê? Porque 99 ele vai pegar aqui, enquanto i for menor que 100, printa e incrementa. 99 para 100, i é menor, 100 é menor que 100? Não. Então ele vai sair do while. Então ele só printou aqui o while 99. Porque essa é a diferença do while. Ele vai executar primeiro e depois ele vai verificar. Por isso que eu coloquei esse 100 aqui de propósito. Mas se eu colocar que ele comece em zero, os dois comecem em zero, o que vai aparecer no terminal vai ser a mesma coisa, porque ele vai incrementar, ele vai primeiro vai executar e depois vai verificar. Aí 0, 1, 2, 3, quando chegar em 100, ele vai chegar aqui, vai printar 100, 101. E é menor que 100? Não, então sai. Então vamos aqui compilar e vamos aqui executar. Ó, o do while. 0, 1, 2, 3, quando chegou no 99, ele printou 99 e depois ele incrementou, chegando em 100. Chegou em 100, aí ele sai do laço. Aí aqui, o while vai do 0 ao 99, porque ele incrementa, chega aqui, ele retorna para o while, e aqui a condicional já não é mais verdadeira. Então aqui é só mais uma forma da gente executar, caso a gente precise verificar, a gente quer executar antes mesmo de verificar se a ação ela é verdadeira ou não. Então isso é muito útil para condições em que a gente quer primeiro, pelo menos, garantir uma execução. Então, esse estudo de repetição para a gente garantir pelo menos uma estrutura, uma única execução, antes mesmo de verificar a condição se ela é verdadeira ou não. Então, nós vamos ver aqui um exemplo, um exemplo prático que a gente pode utilizar, qualquer estrutura de repetição, mas eu vou fazer aqui com do while. Então, aqui eu vou primeiro limpar o terminal. Antes de começar, eu vou tirar essa parte aqui que foi referente à explicação e a diferença entre o while e o do while. Então, o que a gente vai fazer? Uma tabuada interativa.
Peça ao usuário para inserir um número e exiba a tabuada desse número. Pergunte se o usuário deseja ver a tabuada de outro número e continue até que ele decida sair. Então, a tabuada interativa, peça ao usuário para inserir. Então, a gente vai pegar aqui uma variável do usuário. Então, vamos pegar aqui, vamos pensar. Uma tabuada, a gente tem do valor tabuada de 0 a 9. Então, a gente vai utilizar o quê? Um int? Não há necessidade. A gente pode utilizar na verdade, um unsigned char, porque é tudo valor sem sinal. E a gente está comportando valores de 0 a 9. Então, a gente pode usar o menor tamanho de memória possível na nossa linguagem C, justamente porque não há necessidade de usar valores de memória, valores que ocupam mais espaço na memória. Então, a gente vai criar uma variável unsigned char, verificar se a segmentação está certa. Unsigned char, vou botar aqui o usuário. Como vocês já estão acostumados, a gente vai colocar aqui, ó, a gente vai botar aqui printf, nosso cabeçalho, tabuada interativa. Insira um número de 0 a 9. E vou colocar aqui em cima, cabeçalho, tabuada interativa, insira um número de 0 a 9. Como a gente viu, a gente vai pegar o valor inteiro, scanf, aspas duplas, porcento %d, e vamos pegar aqui a variável usuário. Aqui ele provavelmente vai reclamar porque é uma variável unsigned char, mas a gente já vai resolver isso. E só para ter certeza se está tudo funcionando corretamente, vamos printar aqui o usuário, porcento %d, barra n, usuário. Vamos para o nosso terminal e vamos executar aqui o nosso main.exe. Tá, o número de 0 a 9, 5. Ah, obviamente a gente não colocou o endereço. Talvez ele dê uma reclamada. Foi certinho, número 5. Então, perfeito, funcionou. Mesmo sendo uma variável tipo unsigned char, pegou aqui e executou. Perfeito. Então, a gente tem aqui, já pegando aqui o nosso número de 0 a 9. Aí, pergunte se o usuário deseja ver a tabuada. A gente pode calcular a tabuada e depois pedir para o usuário visualizar a tabuada. Então, o que a gente pode fazer aqui é um laço de interação. Do while. Aí eu posso pegar aqui unsigned char iterador. Igual a zero. Igual a isso. E a tabuada ela vai acontecer o quê? A gente quer mostrar os números de o próprio número multiplicando com o iterador até chegar a 9. Então, enquanto iterador for menor que 9, ponto e vírgula. E o que a gente vai fazer aqui? Vai pegar o nosso usuário, a gente pode até botar o resultado da multiplicação, produto, pequena erro de digitação aqui, produto, inicializar em 0. Aqui também vou inicializar em 0, porque a gente sempre coloca um valor inicial por causa de lixo de memória.
E aqui a gente vai fazer o seguinte: vai pegar o nosso produto e vai colocar ele igual a usuário vezes iterador. Iterador vai incrementar uma vez e a gente vai incrementar aqui para a gente visualizar a nossa multiplicação. Vou botar em espaços para a gente ver bonitinho, bonitinho, que é o centro D. Aqui na verdade vai ser o usuário, né? Usuário, ponto e vírgula. Então ele vai inserir, a gente vai colocar aqui e iterador vai somando. Quando o iterador for 9, ele tem que encerrar o ciclo. Então vamos ver aqui se a gente tem algum erro. Vou botar a tabuada de 5. Aqui ele não fez nada porque ele pegou 5. Ah, porque eu estou printando o usuário, né? Não o produto. Tá 5, 0, 5. Aqui foi até 8. Justamente porque é menor que 9. Eu posso colocar menor ou igual a 9 ou menor que 10. Vamos colocar aqui menor ou igual a 9. 5. Foi até 45. Só que a gente quer até. Vamos botar até 50. Então a gente pode botar aqui menor ou igual a 10, que vai aparecer do 0 até o 50 que é a tabuada completa. Então vou botar aqui, vou botar 9. 0, 9, 18, 27 e assim vai, completando certinho a nossa tabuada. Então, perfeito. Aqui a gente já está fazendo a tabuada. Agora, aqui ele já executa a tabuada, a gente pergunta ao usuário e agora pergunta ao usuário se ele deseja ver a tabuada. Então, aqui a gente vai comentar. A gente pode até fazer o seguinte: deseja visualizar a tabuada Y para sim e N para não. E aí a gente pode botar aqui unsigned char, resposta. Resposta não, vamos deixar em interativo. Visualizar. Visualizar igual a zero. E a gente pode utilizar o scanf ou outra função. A gente pode fazer o seguinte, utilizar a variável visualizar e utilizar a função getChar. A getChar ela é responsável por capturar caracteres do teclado. Então a gente não precisa passar aquele %C e tudo mais. E aqui a gente pode fazer o seguinte: se visualizar for sim, aí a gente faz isso aqui e mostra a tabuada. Aqui descomenta, perfeito. Se não, no caso contrário, a gente pode colocar aqui programa encerrado. Quebra de linha. Perfeito, vamos executar aqui, vamos ver aqui como ficou o nosso projeto até então. Vamos botar aqui 1. Aqui ele não pegou a tabuada, ele não permitiu aqui pegar. Então, pessoal, o erro era o seguinte: o que acontece? O scanf ele não lê o Enter, como a gente viu nas outras aulas. A gente digita o Enter, ele vai encapsular os valores digitados na variável, exceto o Enter. O getChar, ele captura todas as teclas do teclado. Então, o que acontece? Esse Enter que o scanf não leu, vai para o getChar. Então, quando ele chegava aqui, ele já capturava o Enter. Então, ele já capturava o Enter e já
entrava aqui no else e encerrava o programa. Então, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que pegar um get char para ler a quebra de linha, que é o enter, e aí, que aí a gente vai liberar o nosso buffer, né, que é a nossa memória, o nosso programa, para poder fazer uma leitura de um novo caractere, que esse caractere ele ainda está armazenado para leitura. Aí a gente digita aqui e lê a variável visualizar. E a gente vê aqui, ó, só alterar aqui que o acento ele não está correspondendo aqui no sistema operacional, existe uma biblioteca para isso. E aqui vamos executar. Eu vou colocar aqui tabuada de 8. Deseja visualizar? Desejo. Y pequeno ou maiúsculo ele vai ler, porque a gente colocou para isso. E aqui, 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. Então está funcionando. Se eu colocar 6, não quero visualizar. Programa encerrado, perfeito. Beleza. Então aqui a gente tem pergunte ao usuário, deseja ver a tabuada de outro número. E não se ele deseja ver a tabuada. Então, a gente tem que fazer o seguinte: a gente vai mostrar a tabuada, independente de qualquer coisa. Deseja visualizar uma nova tabuada? Aí o que acontece? Aqui vai vir o outro do while. Aqui a gente fez um do while para fazer a multiplicação. Agora a gente tem que fazer outro do while. Que ele vai fazer o seguinte: do while visualizar por isso aqui. O que acontece? Eu quero mostrar a tabuada até o usuário falar que não quer mais ver a tabuada. Aí, quando sair do while, o programa vai estar encerrado. A gente vai pegar aqui, ó, dá um Enter. Ponto e vírgula. Daqui a gente vê também o do while aninhado. Vamos colocar aqui, que é esse do while aqui, de multiplicação. Então a gente pode fazer estruturas de repetição aninhadas. Aí ele vai executar esse do while aqui, que é a multiplicação. Executa a multiplicação, imprime na tela. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que sempre zerar a variável visualizar, a variável produto e a variável iterador. Porque senão, toda vez que for executar aqui de novo, o iterador vai ser já o valor que sai da condicional. A gente pode fazer aqui no final, já que acabou a multiplicação, ou a gente pode fazer aqui em cima. Vou colocar aqui embaixo, o iterador igual a zero. Produto a gente nem precisa, que o produto ele vai receber isso aqui, né? A gente não precisa nem zerar. E aqui, deseja visualizar uma nova tabuada? Sim ou não? E faz isso enquanto visualizar é verdadeiro. É y ou y pequeno. Vamos só limpar nosso terminal, executar o programa e vamos lá, vou botar aqui 2. Mostrou aqui 0, 2, 3, 4, 5, deseja visualizar porque eu não fiz uma quebra de linha bem aqui depois da interação da tabuada. Vamos corrigir aqui e vou botar aqui, vou dar o Ctrl C,
Vou limpar de novo, CLS, vamos compilar e executar. Botar um número zero. Vai ser tudo zero. Deseja visualizar uma nova tabuada? Sim. 1 vai até o 10. Deseja visualizar? Sim. 2 vai até o 20. Sim. 3 vai até o 30. Desejo? 4, 40. Sim. 5, 50. Aqui vai ser o 6, então 60. 7 vai ter o 70. 8 vai ter 80. 9 vai ter o 90. Posso fazer o seguinte: posso colocar uma estrutura perguntando, posso colocar uma condição perguntando se o número que o usuário inseriu é maior que 9 ou menor que zero. E se for o caso, ele vai voltar para essa condição aqui. Como a gente vai fazer isso? Da seguinte forma: se o usuário for menor que zero, não tem, a gente pode até fazer se a variável usuário ela for com sinal. Por quê? Porque se ela for unsigned, a partir do momento que eu vou digitar um número negativo, -1, por exemplo, ela vai para 255. Então, vou botar um valor negativo se ela for menor que zero, ou o usuário for maior que 9, a gente vai fazer o seguinte: não preciso botar aspas, é, não preciso colocar chaves, mas aí fica a critério de cada um. E eu vou fazer o quê? Contínuo. Essa estrutura que ela vai fazer, ela vai continuar para a próxima iteração do nosso laço de iteração do while. Vamos ver aqui, vou digitar não para encerrar o programa, limpar a tela e vou executar aqui, sem erros, sem warnings. Executar, vou botar aqui, vou digitar o número 90. Aí ele já foi para o programa encerrado, porque ele já sai e encerra o programa. Bom, na verdade, uma forma melhor da gente fazer isso, se a gente quiser utilizar esse comando o contínuo para ele continuar o laço de interação, a gente pode fazer da seguinte maneira, na verdade. A gente tem que colocar o while aqui como verdadeiro. E o que vai acontecer? Isso aqui vai sempre ser verdadeiro, vai sempre acontecer. Mas se a gente digitar um número diferente, ele vai retornar para o nosso início do nosso laço de interação. Ele faz um contínuo. Só que como a gente tinha uma condicional aqui, ele já encerrava o nosso while. Então, o que a gente pode fazer? Aquela condicional ainda tem que existir. Vou até copiar aqui. Essa condicional aqui, ela tem que existir. Se visualizar, aí a gente usa um outro comando. Para a gente sair do while, sem ter a condição do while inserida nele, a gente tem que colocar um break. Aqui a gente coloca um while true, que significa que ele vai continuar a acontecer repetidas vezes até a gente chegar aqui nessa condicional, se visualizar, for diferente de. Ou seja, ela é Nzinho ou Nzão, ou qualquer outra tecla que a pessoa digitou, eu vou sair do while. E aí eu consigo fazer o meu continue. Vamos ver aqui, vamos compilar, executar, colocar aqui 90, ele voltou. Posso até colocar um print, mas aí eu vou deixar para vocês colocarem um printf aqui nessa condição aqui. Mas percebam que ele voltou. Então a gente vai colocar aqui valor -2. Ele voltou. Então eu consigo colocar aqui 20, não vai, 2. Consigo ver. Aí eu digito aqui N, programa encerrado. Então, caso eu não quisesse colocar essa condicional aqui, eu poderia simplesmente botar aquela condicional aqui, essa condicional que está aqui, marcada pelo meu cursor, aqui dentro do while. E assim que essa condição for falsa, o meu do while iria encerrar. Aqui a gente vê o do while sendo encerrado através do comando break. Então a gente viu aqui o laço de iteração do while, que ele vai primeiro executar, depois verificar se é verdadeiro. A gente viu aqui o comando continue, que ele é utilizado em estrutura de repetição, no while, do while e no laço for, é utilizado para ir para a próxima iteração dessas estruturas. Vimos também
que para isso funcionar num while e no do while, ele precisa ser verdadeiro, a gente precisa botar a condicional que a gente quer que o laço encerre uma condicional if. E a gente coloca essa condicional a partir do momento que ela for falsa, a gente utiliza o comando break, que ele vai encerrar a estrutura de repetição. Esse break ele é para ser utilizado dentro de estruturas de repetição. Se eu colocar um if aqui e colocar um break, esse if ele não estiver dentro de uma estrutura de repetição, dentro de um do while, dentro de um while, dentro de um for, o próprio compilador vai acusar um erro e ele não vai compilar esse código justamente porque esse break ele indica o fim de um laço de iteração. Então, a partir disso, a gente conseguiu fazer uma tabuada interativa. Claro, dá para fazer N projetos. A gente pode utilizar, para diversos projetos em que a gente poderia utilizar o while, a gente pode utilizar o do while, assim como o laço for, a gente também pode utilizar da mesma maneira. Então, são diversas ferramentas que a gente utiliza de acordo com a visibilidade para todos os programadores forem trabalhar nesse projeto. Aí, em alguns momentos, o do while ele é melhor de ser utilizado por questões de visualizações, outras vezes o while, outras vezes o laço for. E é claro que dá para utilizar as mesmas estruturas para os mesmos projetos. A gente tem essa mobilidade entre elas. Então, essa aqui foi o exemplo aqui dado com a estrutura do while e as suas aplicações. Então, eu agradeço a presença de todos na aula de hoje. Tenho certeza que foi muito proveitoso o conteúdo de hoje, que nós aprendemos diversos comandos, além do while, alguns outros comandos que a gente vê ao longo do curso, que são necessários para desenvolver exercícios. Eu acho que dessa forma fica mais interessante a gente trabalhar em cima de exercícios e ver eles tomando forma, assim, uma forma prática. Deixe nos comentários também se dessa forma está sendo intuitiva ou se vocês preferem que tenham vídeos falando somente sobre a estrutura da linguagem, a sintaxe, e depois somente vídeos com exercícios, colocando em prática o que nós vemos, ou se dessa forma está intuitiva. Também peço para que deixem o gostei de vocês, para dar engajamento no canal, para que ele possa crescer cada vez mais e atingir mais pessoas. Compartilhar o vídeo também. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma notificação de um próximo vídeo. Agradeço mais uma vez a presença de todos e nos vemos no próximo vídeo.